Luiz Henrique está sendo muito criticado pela torcida do Fluminense, desde a venda do jogador pro Bet, pelo menos da confirmação, né, da publicidade dessa venda. De fato, o jogador não vem tendo boas atuações. Mas o que aconteceu com o Luiz Henrique? Ele tá só de sacanagem com o Fluminense? Ele tá com a cabeça no Betis, ele já tá pensando lá, tá tirando o pé da dividida. Outros problemas que aconteceram, a gente vai falar disso nesse vídeo aqui do Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Se você gostar desse vídeo, deixe seu like aqui embaixo. Se você curtir o canal aqui, você se inscreve, ajuda bastante. Estamos 168.369 tricolores inscritos aqui no Raiz Tricolor. Valeu demais, dá pra gente chegar aí a 170 mil logo. E é sempre bom reiterar aqui no início, por mais que boa parte da galera que assiste aqui o Raiz Tricolor, ou eu diria praticamente todo mundo que assiste o Raiz Tricolor que sabe, são 4 anos de canal, mais de 4 anos de canal, não surgi aí do nada, enfim, sou jornalista, tenho compromisso, eu sempre falo, eu tenho compromisso com a minha opinião. E ela muda às vezes, inclusive. Mas eu tenho um compromisso com a minha opinião de estar sendo aqui falando pra vocês o que eu penso de verdade, né? Dentro da minha racionalidade. Em segundo lugar, eu tenho um compromisso com vocês, de entregar um conteúdo de uma forma, essa minha opinião, de uma forma que vocês gostem. Eu não tenho compromisso com jogador nenhum, não tenho compromisso com diretoria, não tenho compromisso com nada disso, porque jogadores passam, diretorias passam, e o meu trabalho é o que fica. Amanhã depois vai ser outro presidente. Eu comecei o canal, era o Abad, agora já é o Mário. Eu comecei o canal, Luiz Henrique era um moleque que, enfim, o público geral nem conhecia direito na base, ele agora já tá indo embora pro Bet. Então é sempre bom alertar isso aqui no início, gastar 30 segundinhos falando isso. Tenho compromisso com a minha opinião. E não compromisso, tô cagando se o jogador ficar feliz ou triste com o comentário que eu faço. Dito isso, a gente começa a falar, porque essa pergunta vem latente, eu já venho falando há um bom tempo, na verdade, que eu quero falar sobre esse assunto, falar sobre o Luiz Henrique e falar sobre essas recentes atuações, né? Porque muitas críticas começam com Luiz Henrique está tirando o pé, Luiz Henrique não já tá pensando no Betis, etc. E é um fato isso, acho que não tem como a gente jogar contra, de que o Luiz Henrique vem tendo as suas piores atuações no ano neste momento. Isso é um fato, acho que ninguém discorda. As suas piores atuações em um bom tempo estão acontecendo, de fato, nesse último mês, aí, desde que foi divulgada a venda dele para o Bet. Mas eu queria dividir a minha análise aqui em 3 pontos, para tentar, junto com vocês, chegar a alguma conclusão, né? Do porquê que o Luiz Henrique... O que aconteceu com o Luiz Henrique para ele ter essas piores atuações. O primeiro ponto é o seguinte. Luiz Henrique foi sempre assim? Ele foi sempre um jogador regular, com ótimas atuações no profissional? E a resposta é claro que não. Por quê? Porque os jogadores oscilam, ainda mais jogadores mais jovens. Luiz Henrique é um jogador que nessa temporada aí, ele completa 22 anos, né? Ele tem 21 anos hoje, mas que durante essa temporada... Aliás, perdão, ele fez 21 anos no dia 2 de janeiro, porque ele faz aniversário muito cedo. Mas enfim, nessa temporada ele tem a sua temporada inteira de 21 anos, ele é de 2001 e obviamente que como um garoto mais jovem, ele oscila, e oscila muito. E aí o meu primeiro ponto é o seguinte, em vários momentos Luiz Henrique sobe a Vera mesmo pro Brasileirão de 2020. É o momento em que ele sobe, ele joga ali aquele Taça Gerson e Didi, tem um jogo sub-23, ele faz um dos gols do Fluminense inclusive e tal, e ali é que ele sobe pro profissional para aquele Brasileirão com o Odair Hellmann. E em vários momentos nessas 3 temporadas, 20, 21 e 22, Luiz Henrique foi criticado, teve sequência ruim. Por exemplo, em 2020, ele termina ali tendo uma boa sequência no final, em que é ele titular pela direita ou pela esquerda, e ficava invertendo o tempo todo, e Luca titular na outra ponta, né? Era aquele ataque do Fluminense que teve aquela sequência invicta gigantesca ali na reta final do Brasileirão. Mas, se a gente for lembrar, com o Odair Hellmann, Luiz Henrique não conseguia ter sequência, não rendia, não tinha atuações consistentes. Mas a gente pensava o quê? Primeiro ano como profissional. Vem 2021, aquela temporada meio complexa, não teve tempo pra paralisar e tal, enfim...
Luiz Henrique, que começa o ano como titular, chega em determinado momento ali no mês de maio, abril, se eu não estou enganado ali, por volta daquela reta final ali de primeira fase da Libertadores, início da segunda fase, Luiz Henrique vira banco com Roger Machado. Gabriel Teixeira e Caio Paulista viram os personagens principais daquela ponta do Fluminense. E muito por quê? Pela forma de jogo, principalmente pela forma de jogo. Luiz Henrique é um atacante. Não é um atacante extremamente físico, ao contrário de Caio Paulista e de Gabriel Teixeira, que até Gabriel Teixeira até tem um pouco mais de controle de bola, Caio Paulista é um atacante extremamente físico, e não à toa deu muito certo com o Roger, usufruindo muito do físico dos pontos. E aí Luiz Henrique vinha embaixo, né? E mais uma vez, Luiz Henrique cresce quando Marcão assume. Marcão assume no final de 2020, no final de 2021, após a demissão de Roger, e Luiz Henrique de novo tem uma crescente, tal qual a crescente que teve quando Marcão assumiu, substituindo Odair Hellmann em 2020. Em 2022, ele, diferente dos outros anos, ele tem um início ótimo, num esquema em que, a princípio, valoriza demais a sua habilidade no 1 contra 1. É importante falar sobre isso. Abel Braga usava num esquema que não forçava tanto no início do ano, aquele 3-4-3, que não forçava 100% na marcação com o Luiz Henrique. O outro ponta, o William Bigode, voltava o tempo todo protegendo ali com o Cris Silva. Mas na direita a gente não via tanto esse uso físico de Luiz Henrique. E a grande jogada do time era muito na decisão do 1 contra 1. E a gente sabe que isso o Luiz Henrique tem como grande qualidade. E a gente chega aí nessa questão para o segundo ponto dessa análise, que é o momento da divulgação. A venda ela já tinha sido fechada há um tempo, mas a venda chega na cabeça do torcedor na semana do dia 12 de março, né? Se eu não me engano ali, o sábado foi o dia 13 de março, ou o domingo no dia 12 de março, foi quando a venda foi divulgada no dia 11, e aqui no Brasil chegou mais no dia 12. Foi na mesma semana da eliminação contra o Olímpia, foi antes da eliminação contra o Olímpia. Tudo o que aconteceu a partir dali afeta a nossa visão de Luiz Henrique. Naquela mesma semana, ele tinha feito a sua melhor imagem possível na cabeça do torcedor. A imagem dele era a melhor possível. Ele tinha acabado de fazer um gol histórico, que acho que dá pra gente colocar entre os gols mais bonitos do Fluminense na história da Libertadores. Não sei se é top 3, top 5, enfim, não vou fazer essa conta aqui. Top 1 eu sei que na época aquele de Dodô é quase que imparável, né? Mas foi um golaço histórico e ele vinha numa sequência de boas atuações, sendo, como eu falei na parte anterior, o escape do time, a peça, ele era carde-ouro aqui na análise individual. Porque era essa peça mais relevante do time, essa peça fundamental para poder desequilibrar e etc. Tinha isso tudo. E na nossa cabeça, no momento que ele faz aquele gol histórico e etc, e acontece a venda, pô, vem um botão de pause. Mas tudo que acontece a partir dali tem influência dessa venda de Luiz Henrique? Tem, é óbvio. O clima foi uma merda naquele jogo pro Olímpia, etc. Por outro lado, também influencia na nossa visão e na atuação de Luiz Henrique. O Fluminense perde pro Olímpia, numa partida muito ruim. Luiz Henrique joga lesionado aquela partida, lesionado entre aspas, joga no sacrifício. E bem, depois daquela derrota que mudou muito, mexeu, abalou ali até com as estruturas táticas de Abel Braga, ele fica um tempo fora tratando essa lesão e aí ele volta. Entrou na reta final ali pra jogar menos de 20 minutos. Na final contra o Flamengo com o jogo decidido, contra o Oriente Petroleiro também com o jogo decidido, e joga ali um pouquinho mais tempo, 25 minutos, contra o Santos, esse sim 0-0, e as duas melhores chances do Fluminense na partida, praticamente na partida não, mas no segundo tempo, saem dos pés dele. O corte que ele dá e chute, a bola passa muito perto, e o outro é ele que dá assistência pra Fred chutar na trave. De fato, ele joga mesmo e é titular contra o Cuiabá e contra o Vila Nova, sendo titular e jogando mal. E aí a gente relembra de uma coisa. Abel mudou o esquema depois do jogo contra o Olímpia. Sabe aquela liberdade toda que o atacante, o ponta, tinha? Não existe. Na verdade, não existe mais a posição que o Luiz Henrique jogava dentro do esquema padrão de Abel Braga, que sai de um 3-4-3 para uma espécie de 3-5-2, ou até talvez um 4-4-2, né? Mas acho que no basicão mesmo é um 3-5-2 com os 3 zagueiros, os 2 alas, por dentro tendo André, Iago Felipe, o Nonato, enfim, e Ganso, e tendo o papel de Luiz Henrique ser um segundo atacante. Ele não é esse segundo atacante, naturalmente, ele é um ponta.
não tem mais essa função. Se ele for jogar nesse tipo de função, ele vai jogar aberto e vai ter que marcar muito, como aconteceu com o Roger, e a gente viu a pior fase de Luiz Henrique no Fluminense. Então, assim, mudou todo o cenário. Ele ficou fora de algumas partidas por lesão, volta dessa lesão e acontece toda essa mudança, voltam as atuações ruins de Luiz Henrique e a oscilação de um garoto de 21 anos. O terceiro ponto que a gente chega, aí fala um pouco sobre a nossa cultura. Não tricolor, não só tricolor, mas a cultura do cenário do futebol brasileiro. Eu até achei um tweet do Leandro Dias, lá do Netflu, dele falando isso na época. Eu não tuitei, eu falei muito isso em live, falei isso com o Fio lá no Canal 20, falei isso aqui no Raiz Tricolor, se você buscar vídeo da época, você vai achar. Mas até achei um tweet também, rodando tweets ali sobre o Luiz Henrique, achei do próprio Leandro Dias falando o seguinte. Deixa eu ver aqui se eu consigo achar o tweet dele agora. Deixa eu dar o pause aqui pra ler. Achei aqui e vou ler. O vazamento da negociação precipitada de Luiz Henrique pode criar um clima muito ruim. Vou ler só um trecho para não ficar muito grande. Na medida que, naturalmente, ele vai jogar mal em algumas partidas. A alegação será óbvia, está com a cabeça na Europa. Isso é bem claro, né? E aí até um seguidor responde: a culpa não é do Luiz Henrique, ele é tricolor, canta com a torcida, joga feliz, a culpa é toda do Mário, do Angione. Luiz Henrique é o único inocente nessa história, a torcida não pode direcionar raiva e tal. Aí o Leandro até responde bem: espere o dia que o Fluminense perder e ele jogar mal. E de fato é o que está acontecendo. Eu bati muito nessa tecla lá atrás sobre esse pause, porque a gente tem históricos aqui. Tanto no futebol brasileiro, mas vou me restringir ao Fluminense. João Pedro, em 2019. É um garoto de 18 anos que acaba de subir, tem um início espetacular num cenário que parece que tudo se juntou para dar certo para ele. Naquele jogo contra o Atlético Nacional, o gol contra o Bahia, o gol contra o Cruzeiro, o gol de bicicleta contra o Cruzeiro, e ele faz 30 dias espetaculares. Mas ele era um moleque que 2 meses atrás não tinha nem jogado no Sub-20. Saiu do Sub-17 direto. O que ia acontecer? Fisicamente ele ia fazer isso aqui, ó. De fato, começou a jogar mal e tal. A torcida começa a acusar de não estar com a cabeça mais no Fluminense. Lembrando, ele já fez isso tudo estando vendido. É importante ressaltar isso. Ele joga todo maio e junho já estando vendido, mas quando começa a jogar mal, vem as críticas que não está com a cabeça no Fluminense, etc. E ele acaba sendo mandado antes para a Europa. Ano seguinte, 2021. Na verdade, não é no ano seguinte, né? Teve 2020, mas a temporada 2020 acaba e vem 2021. O Fluminense acerta a venda de Kaique, porém, ele continua ainda durante um tempo no Fluminense. Começa a jogar, faz um gol espetacular contra o Nova Iguaçu, tem um início muito bom, faz gol em Libertadores. Talvez não chegou no teto que o João Pedro chegou, mas chegou perto. Sendo um jogador que nunca tinha jogado 90 minutos no Sub-20. E também já há muito tempo não jogava 90 minutos no Sub-17, por questões físicas. Famoso filezinho de borboleta, né? Pra quem conhece a expressão. Começa a vir a sequência de jogos, o futebol de Kaique morre. E claro, vem todas as críticas, por mais que quando ele tenha tido as boas atuações, ele estava num momento muito bom, já vendido pro Manchester City. Quando vem as atuações ruins, as críticas são apenas ao fato dele estar vendido e não estar mais com a cabeça. Ele vai e a venda dele, a ida dele pro City é antecipada. Com o Luiz Henrique tá muito igual. O Luiz Henrique jogou mais de um mês, já vendido. Ele faz aquele golaço contra o Olímpia, já vendido. Ele já sabia, o Fluminense já sabia que ele estava vendido. Porém, disputou bola e teve uma lesão que, enfim, poderia ter destruído o tornozelo dele, já vendido. Mas quando ele jogou mal, aparecem as críticas de que ele só está fazendo isso porque já está vendido. Tem muitos fatores, são muitos fatores para um jogador jogar mal. Às vezes é um só, ele é ruim. Não é o caso de Luiz Henrique. Mas nesse caso, é óbvio que a cabeça dele, conforme vai chegando perto dele ir pra Sevilha, né, pro Betis, ele vai começando a ter algumas questões. Eu tenho citado isso. Pô, o cara sai do treino na terça-feira, ele vai ter que entrar na internet ali pra poder conversar com a galera de decidir em que lugar que ele vai morar com a família dele, lá em Sevilha. Pô, num outro dia, hoje é folga, ele não tá na folga curtindo a tranquilidade. Ele tá indo no centro do Rio pra botar o negócio do passaporte lá dele. É óbvio, muita coisa disso deve ter gente que age pra ele. Mas a cabeça dele também já tá meio Sevilha, Rio de Janeiro. Isso influencia, claro que influencia. Mas daí a uma acusação de tirar o pé, jogar de sacanagem, é uma outra história e não é o pensamento que eu,
coloco aqui. E aí, esse vídeo serve muito pra isso. Às vezes a galera fala assim, aí, Gabriel, vai passar pano... Eu odeio essa expressão. Pro Luiz Henrique agora, jogou mal. Sim, jogou mal. E aqui nesse vídeo tem 14 minutos também de explicações, que vão além, não é só a questão da cabeça. É a questão da cabeça também. Mas não é só isso, porque analisar a questão da cabeça sem analisar todo o resto do Um Abraço pro Fio contexto é uma análise rasa. Valeu.